Amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos hoje com mais um programa Cenário. E hoje eu tenho o prazer de ouvir uma velha amiga, a Cíntia Costa, que quando eu conheci ela era apenas uma contadora de história. Ela se dedicava à contação de histórias. Então eu a conheci lá na Biblioteca Infantil e depois eu tive a oportunidade de comparecer a outros eventos em que ela se destacou pelo trabalho dela, que é muito bonito. Cíntia, muito obrigado por você estar aqui com a gente e contar novos causos. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e com o senhor, na presença do senhor, né? Que também contribuiu bastante para os meus causos. Então tá bom. Cíntia, vamos começar do começo. Eu conheci você como contadora de histórias. Como é essa profissão? Como foi essa profissão na tua vida? Sim, na verdade eu comecei sendo atriz, né? Eu tenho formação de atriz, né? Desde São Paulo, né? Sou paulistana. E assim que eu vim morar em Sorocaba, comecei a fazer um trabalho de teatro, até que conheci um lugar maravilhoso aqui em Sorocaba, que é a Biblioteca Infantil, e José Rubens Incal. E a partir desse encontro, houve o convite para eu contar histórias. Eu fiquei meio receosa, confesso, porque quando você faz o teatro, você tem um cenário por trás, um figurino, um personagem que te ajuda a narrar uma história, né? O teatro também conta uma história, mas você está vestida desse personagem, interpretando esse diálogo. Tem o script decorado. Exatamente, né? Tem já esse texto todo preparado. Quando veio esse convite do José Rubens e era uma exposição do Monteiro Lobato, eu fui pesquisar, ver as histórias que eu ia contar, da Caçadas de Pedrinho. E foi nesse momento que eu comecei, há uns 18 anos com o José Rubens atrás, e foi encantador, porque eu contei a história do Saci, Pedrinho caçando o Saci para as crianças, e foi mágico, foi quando eu descobri a magia da narração. Porque as crianças ficavam olhando para você, você podia dialogar com essas crianças, elas conversavam com você durante o espetáculo, diferente do teatro. Que vem a ser o teatro moderno depois, né? Sim, a interação com o teatro público. de rua, exatamente. E quando eu levantei uma garrafa e disse que ali dentro tinha um saci, fazendo apenas uma interpretação da história. Você é a segunda pessoa que vem aqui que tem um saci na garrafa. Pois é, eu tenho. E quando eu levantei, mas nessa época eu não acreditava que tinha um saci ali dentro. Foi só a interpretação. Eu falei para as crianças assim, vocês estão vendo? Elas, sim. Eu falei, opa, a magia acontece. Então elas acreditam e elas viajam com você na história, né? Então a partir desse dia, 18 anos, eu nunca mais parei de contar a história. Então meu início foi assim. E durante quanto tempo você contou histórias? Eu venho contando, diminuiu um pouco, continuo contando, mas diminuiu porque como você começa a pesquisar mais, a aprender, as pessoas acabam te convidando também para que você faça formação de novos contadores, né? Para que você contribua com isso também. Mas antes de a gente entrar nessa nova atividade sua, eu vi, acho que na televisão, ou li em algum lugar, esses dias, por coincidência, da importância da contação de histórias na formação das crianças. Sim. Na formação do momento e na formação futura das crianças. Você tem alguma explicação para isso? Sim. A criança hoje, o que ela precisa, né? A criança, ela começa, na verdade, ela nasce, ela começa a ser educada na oralidade. Tudo que ela aprende é na oralidade, né? Então, o que a contação de histórias faz? Essa oralidade, ela vai alimentando esse serzinho de histórias, né, de valores, porque as histórias que você conta para as crianças estão ali inseridos vários valores, né? O bem e o mal, né? Ficam claros nas histórias, nos contos de fadas, né? Tão importantes para esse desenvolvimento, né? Para estimular a imaginação, você vai alimentando ela de personagens, de criatividade. Quando essa criança vai para a escola, por exemplo, né? Ela tem uma imaginação, ela já foi tão estimulada, tantas histórias que ela tem, ela sabe como se comportar, ela sabe como brincar,
ela sabe como, por exemplo, pegar uma simples caneta e fazer daquilo um foguete para brincar. Tudo isso estimulado também pelas contações da história. Exatamente, né? E vai desenvolvendo esse lado humano mesmo, né? De valores. Diz que de leitura também, a criança também, acostumada a ouvir histórias, causos, ela segue uma senda assim da leitura que é muito importante. Sim, ela vai buscar, né? Ela vai buscar esse objeto também tão precioso que é o livro, verdade, né? Onde hoje estão lá adormecidas as histórias também, né? Verdade. Bom, você então deixou o campo das contações e agora você está preparando os contadores agora, exatamente, né? Exatamente. Porque como a gente pesquisa muito, você vai pesquisar a cultura brasileira, eu fiz vários cursos, né, pelo Brasil também, né, encontros internacionais de contadores de histórias, e você vai adquirindo mais experiência, conhecimento e outras formas de se contar histórias, né? Com um índio, por exemplo, com um peruano, fiz uma oficina com um contador de história das Ilhas Canárias, né, lá do outro lado. Como essa pessoa conta história, o que ela traz de bagagem para mim? E por que não compartilhar isso com as pessoas, né? Por que pegar tudo isso que eu adquiri e ficar só para mim, para as minhas narrativas, né? Para os meus espetáculos. Então você começa a formar e passar isso para frente. Porque eu acho que o conhecimento é isso, né? Você poder contribuir e passar e dividir com as pessoas, né? Foi aí que eu comecei a fazer essas formações para professores, que é uma forma de se contar a história dentro de uma sala de aula, que não é espetáculo, para atores, que também podem usar mais as performances, adereços, bonecos, né? Então, eu vou fazendo esse tipo de formação. Certo. Dentro do seu trabalho, eu notei um troço muito interessante, você acabou de falar para mim. É exatamente a questão de você resgatar na tua história a tradição. Sim. De você resgatar na tua história as lendas. Quer dizer, é um instrumento importante isso que você faz. Só que é uma resposta para o próximo bloco. Certo? Vamos ao ligeiro intervalo e voltaremos logo em seguida. Nos aguarde. Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte. Há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal. Toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está ouvindo a Cíntia Costa contando histórias. Cíntia, como a gente conversou anteriormente, eu queria saber de você a importância da contação de história como resgate da cultura, resgate do folclore. E você me falou até em resgate de brinquedos num dos trabalhos seus, né? Sim, exatamente. Eu acredito muito nessa questão da tradição oral, né? Fico pensando, a gente vai pesquisando essas histórias tão antigas, né? Como, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, os contos de fadas, né? Desde que época, né, tão longínqua, vem se contando essa história e até hoje ela mexe com as crianças, né? O que tem de valores nessa história que mexe, né, e que desenvolve esse valor humano nessas crianças. E existe uma fase interessante até das crianças que é o Conte Outra Vez, que era o nome de um dos meus projetos na biblioteca infantil. A criança em determinada idade, né, os 3, 4 anos, ela fala, conta outra vez. Às vezes você tem que contar a mesma história 50 vezes, até ela passar por todo aquele processo do bem e do mal, do lobo mau, ou da vozinha que é tão boa, né? Dos caminhos, e vai trabalhando isso. Você me falou
a respeito do resgate de brinquedos. Você lembra desse trabalho seu? Sim, fiz. Foi um outro trabalho que eu também fiz na biblioteca infantil, que se chamava Brincadeiras de Quintal. Porque eu sentia muito que as crianças não tinham... Primeiro, não tem o quintal mesmo hoje, é difícil uma casa com quintal para brincar. E conhecer essas brincadeiras que são tão saudáveis, né? Rodar peão. Rodar peão, jogar, pular corda, né? Fazer a pior, o próprio peão, a pior, a gente ensinava a criança a fazer, né? Ela ficava encantada. Empinar papagaio. Empinar papagaio. Aprender cantigas de roda. Porque amarelinha. Hoje em dia, exatamente, hoje em dia ainda tem as cantigas de roda, mas você encontra alguns, por exemplo, CDs, né, nessa parte mais comercial, que deturparam um pouco a melodia das cantigas, que eram tão lindas, né? Colocam um teclado ali muito eletrônico, todas as cantigas saem com uma melodia praticamente iguais e só com as letras tradicionais, né? Então a gente procurou recuperar isso também. Essa melodia, que é uma melodia também que vem da tradição oral e que também encanta as crianças, né? Dá ritmo. Verdade. Né? Da onde vem o material dos teus causos? A pesquisa sua atinge um determinado número de autores? Você tem preferência por autores? São pesquisas suas feitas fora dos grandes autores? Da onde vem a inspiração toda, o material todo para o seu trabalho? Dentro dos contos tradicionais, né, a gente acaba sempre indo, né, eu acho que uma das minhas primeiras fontes foi Câmara Cascudo, né, que fez esse resgate desses contos tradicionais, né, Silvio Romero também, a gente fez também. Mas tem uma coisa muito interessante que eu gosto, talvez por ser atriz ou por contar a história também, eu gosto muito de gente. Então, assim, a própria biblioteca infantil, com o senhor passando por lá, com o José Rubens Incal, com o seu Adolfo Frioli, pessoas que contam histórias também. Também eu gosto muito disso, dessa fonte de pesquisa dessas pessoas, né? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, sim, com as histórias, né, muito mais próximas a nós também, verdade, né? E outros autores aí que também são autores que têm histórias autorais, não dos contos tradicionais, mas que eu também gosto. Cornélio Pires já entrou na tua agenda? Cornélio Pires já, seu Valdemar Iglesias, né? Tão próximos, muita coisa do seu Valdemar Iglesias, né? Padre Castanho também ou não? Padre Castanho ainda não. A Luiz de Almeida? Tá aí. A Luiz de Almeida, claro. Então, Padre Castanho é a Luiz de Almeida. Ah, poxa vida, o senhor me pegou. Inclusive, né, fazendo uma parte, eu fui convidada para fazer um livro chamado Histórias de Quem Conta Histórias. Foram convidados 10 contadores de histórias do Brasil e do México. Verdade. E do interior de São Paulo eu fui a convidada. É um livro que foi premiado em 2010. Está pronto o livro? Foi editado em 2010 pela editora Cortez. Olha só. Um livro formato exportação, porque tinham... Peru também estava, né, no livro. E eu coloquei lá uma das histórias que o seu Valdemar Iglesias também resgatou. E eu contei, que é o Raminho de Asilas, que é uma versão do papagaio real, mas que ele recolheu de uma outra forma, né? E tá nesse livro, que foi um livro premiado, foi para fora, também para a Espanha, participar do Festival de Livros Infantis. Hoje você faz um trabalho na Uniso, correto? Isso, já fiz o trabalho com eles lá, com o Grupo Balaio, que foi formado lá, com alunos do curso de teatro. O Grupo Balaio, e você tinha um evento nacional sobre contação de histórias. Sim. Como que era esse evento? Parou esse evento, afinal? Era com o Uniso e com o Sesc. Com o Sesc, né? Isso, aham. Como é que era o nome mesmo do evento? O Caos é Sério. O Caos é Sério. Para que as pessoas entendam que o caos é muito legal, mas tem que ser contado seriamente, né, para as crianças. Não é qualquer coisa, né? Como a gente já havia falado. Certo, né? certo. A gente sempre está interferindo na vida do outro. Então o caos é sério, né? Agora vamos supor que está cheio de gente nos ouvindo aí querendo ser contador de histórias. É uma profissão boa, dá dinheiro, tem muito evento. Isso é importante. Eu acredito, sinceramente, eu acredito que qualquer profissão é boa, desde que se faça com amor e com qualidade. Mas ela é uma profissão, assim, em ascensão para mim, sim, né? Você vê todos os Sescs, né? Tem contação de histórias todo final de semana.
Você pode se apresentar nas escolas, você tem um sarau acontecendo em algum lugar, né? Esses espaços de literatura, de encontros literários, né? Você tem, por exemplo, hoje um grupo que conta histórias ou no GEPASSE ou no hospital aqui regional. Tem o pessoal das crianças doentes lá, né? Exatamente. Então, o campo é imenso. A história agrada a qualquer lugar. E o papel, sabe, você fez uma lembrança aí muito boa. O papel dessas contadoras de história no hospital, ele é fantástico, né? Porque a criança que está internada lá, ela tem só um foco lá dentro, a doença, né? Exatamente. No instante que chega uma contadora de história, muda o mundo dela, né? De sofrimento. Muda porque ela vai viajar, né? Tem um contador de histórias que fala assim, que você lê um livro é uma viagem solitária, bonita também, boa, mas você está ali quietinho, lendo seu livro. Quando você conta a história, você faz uma viagem solidária. É você e todas aquelas crianças, né? Você viaja junto, né? Não existe uma história que a gente fala assim, no passado. Toda vez que você conta, essa história está acontecendo, sempre é presente, né? Certo. Cíntia, você vai contar uma historinha pra gente, pelo menos, né? Posso contar? Mas vamos deixar pro próximo bloco, né? Tá bom. Vamos ao intervalo e voltamos logo em seguida. Nos aguarde. Quando você muda, o mundo se transforma. E quanto mais alto você sonha, mais longe você vai. É que um mundo de altas transformações é muito mais que uma ideia. É um projeto de vida que se renova todos os dias, quando você decide evoluir. Afinal, um tempo de altas transformações começa no lugar onde você escolhe viver. Esse lugar já existe e vai dar um up no seu mundo. Bem-vindo ao UP! O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. UP, uma ideia moderna de viver. São 180 lotes a partir de 1.000 metros quadrados, em um loteamento residencial inovador, reunindo o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para o seu conforto e a sua qualidade de vida. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. No UP, todas as áreas comuns do empreendimento contam com inovações exclusivas. Sistema de aproveitamento da água da chuva, para uma série de utilizações do empreendimento, gerando muito mais economia e preservando o planeta. Energia fotovoltaica, com placas que transformam a luz do sol em energia, gerando a própria eletricidade do empreendimento, com muito mais economia e sustentabilidade. Telhado ecológico, uma tendência mundial na construção civil. Economiza os recursos naturais e oferece muito mais conforto a você e sua família. Rede elétrica subterrânea. Todo o cabeamento elétrico que leva à sua casa será subterrâneo. Muito mais segurança, modernidade, conforto e economia. Tudo isso em uma área de trilhas ecológicas com segurança 24 horas. A poucos minutos do Parque Campolim, dê o up que faltava na sua vida. É hora de mudar o mundo, começando pela sua casa. Up, o futuro começa aqui. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está entrevistando a contadora de histórias, Cíntia Costa. Cíntia, então a gente estava falando das pessoas que podem ter interesse em se tornar um contador de história. Um aposentado como eu, que quer preencher o tempo e tal. Você falou que tem espaço para tudo, tem evento para tudo. Então, tá bom, você me convenceu. Aonde que eu busco conhecimento, uma preparação para me tornar um contador de histórias de qualidade? Pode me procurar, é uma fonte muito legal. Então, existem vários livros
Sobre histórias existem vários, né? Se você for pegar a biblioteca infantil, por exemplo, né? É muito interessante os livros que tem lá, porque tem muito livro de folclore, de contos tradicionais lá também, que você pode embarcar nisso. Além disso, há vários livros escritos, sim, sobre a arte de se contar histórias, né? Tem um livro da Inossorce, que é uma americana, Regina Machado, que é da USP, né? Que é a arte de se contar histórias, que é um livro muito bom, eu indico. Tem um livro também de Gislaine, que é uma mineira, um livro muito bom também que fala sobre a palavra do contador de histórias, né? Então existem várias fontes, livros que falam um pouco sobre isso, sim, ensinam. Certo. Então, para você ser um contador de histórias, você tem 2 elementos. O primeiro elemento é ter uma formação técnica, como se deve contar a história. Sim. E depois ele tem que ser um grande ledor de histórias, não é? Exato. Senão, como é que é? Exatamente. E ele vai buscar nos livros, na literatura. Nos livros ou nas pessoas, como eu falei, né? Esses historiadores, jornalistas maravilhosos que têm tantas histórias também para contar, né? E nos livros também. Tem vários. Você já arriscou alguma vez ir pro mato, pro campo, pegar coisas assim, virgens? As histórias? É. Eu já fui fazer uma pesquisa num quilombo. E consegui algumas histórias lá. Mas foi um trabalho muito interessante, que eu fui para um quilombo, fui contratada para ir para o quilombo, para falar da cultura deles que eles não conheciam, da cultura africana. E nesta troca, né, ouvi algumas histórias sim, mas são muito poucas, né, por isso que eu falo da importância desse trabalho com o resgate da tradição oral. É verdade. Olha a fonte que é a África da tradição oral, e essas pessoas do quilombo, nem elas tinham conhecimento disso, né? E os ferroviários também, que eu fui buscar. Os ferroviários é aquela história lá da Maria Fumaça, né, que você faz ali nos trilhos, né? Todos os trilhos. Foi um projeto, né, pela Lei de Incentivo à Cultura de Sorocaba, e que nós fomos entrevistar pessoas que trabalharam, né, na estrada de ferro e que contaram histórias reais de vida que passaram lá. Nesse projeto da Link, vocês abrangeram quantas pessoas? Você tem ideia disso ou não? Poxa vida, olha, foram 4 meses de apresentação semanais para todas as escolas de Sorocaba. 4 meses, uma por semana? 3 por semana. 3 por semana? 3 por semana. Em vários pontos da cidade? Não, nós ficamos localizados no museu da Estrada de Ferro. Porque o que a gente queria também, que as crianças e adolescentes escutassem essas histórias, né? E se interessassem mais em ir visitar o museu também. É verdade. Né? Muitas coisas que eu falava ali, do cap, da lamparina, da lanterna do trem, tem no museu. Tem. E às vezes as pessoas não se interessam, né? Tá ali um museu também muito interessante para se visitar e não tem essa vontade, esse interesse, porque não conhece, né? Verdade. Falta de conhecimento. E no caso dos eventos da biblioteca, você cumpre o mesmo efeito, né? Você leva as crianças para os livros. Exatamente. Mostra aquele ambiente, assim, bastante democrático que é, sim. Né? Inclusive contava histórias que estavam em livros que estavam na biblioteca. Falei, eu tirei deste livro, se você quiser, tá lá naquela estante, vai lá buscar para você reler de novo essa história, viajar de novo, né? Quando você vai contar uma história, você se fantasia. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Quando você se caracteriza, vamos mudar então, se caracteriza, você já vai pensando na história, ou você tem uma porção de histórias diferentes? Não dá, tem que ser uma caracterização só. Como é que é? Então, exatamente, é muito interessante essa pergunta, porque existem 2 formas. Eu posso, de fato, contar uma história de Chapeuzinho Vermelho e me caracterizar como ela para poder contar essa história, né? Mas também gosto muito de ter um figurino de contadora de histórias, né? Tá. Então, por exemplo, um vestido, algo que seja florido, que tenha bordados, que também leva a essa questão da tradição, fantasia, né? Exatamente. Mas como a contadora, que a criança veja, a contadora de histórias está chegando. Porque às vezes você vai contar né? Exatamente. Às vezes você vai contar uma história que tem vários personagens. E isso também é a magia da contação. Eu não sou só a Chapeuzinho, eu sou a Chapeuzinho, eu sou o caçador, eu sou a mãe da Chapeuzinho, eu sou o lobo, né? Eu posso ser a árvore, a pedra. Todos os personagens eu vou narrar e vou interpretar. Tá. Então, a gente vai brincando com isso. E Cíntia, e agora? Agora você vai ser uma pedra, uma árvore, um lobo mau?
contando a historinha que você vai nos contar aqui? Você é a narradora contando um caos, uma caipira mais ou menos. É? O figurino não está muito adequado não, de caipira, mas a gente ajuda um pouco. Então vamos lá? Vamos. Então vamos. Agora a Cíntia vai nos contar uma história, vai mostrar um pouco do trabalho dela junto às crianças, junto aos projetos de cultura aqui da cidade. Vamos lá então. Vamos lá? Bom, essa é a história que eu vou contar. Eu também gosto muito de dizer que as histórias não têm muita faixa etária não. As histórias que têm valores, que nos passam exemplo, são para qualquer idade, né? De 0 a 100. E essa história, pesquisei na biblioteca infantil, num livro do seu Valdemar Iglesias. E são algumas histórias que são chamadas de histórias de caos de exemplo, para a gente aprender um pouquinho, né? Mas então diz assim, que a moça no domingo foi lá se confessar com o padre. Olha o padre aí surgindo, seu Sérgio Coelho. Foi se confessar com o padre, entrou na igreja assim, pesada, daquele jeito assim. Cheia de pecado. Cheia de pecado, peso dos pecados nas costas. Chegou lá, bença, seu padre, bença. Vim me confessar, seu padre. Olha, seu padre, olha, eu cometi uma calúnia, seu padre. Eu caluniei uma pessoa, mas eu juro pro senhor que eu estou muito arrependido. O senhor pode dar a penitência que for, que eu cumpro, seu padre, eu juro. O padre falou, então, está bem, minha senhora. Me conta então qual foi a calúnia. A moça foi contando lá no confessionário. O padre foi reto. A calúnia era das grandes. Ele falou, bom, aí o senhor pode me dar então qual é a penitência, né? Já que o senhor já sabe qual foi a calúnia. Olha, a senhora então, saindo daqui, a senhora ajoelhe lá, né? 150 Padre Nosso e 200 Ave Maria. Tudo isso, seu padre, para começar, tá? Não, mas eu vou, tô muito arrependida, seu padre, eu vou. E a moça foi. Lá foi ela, 150 Padre Nosso, 200 Ave Maria. Saiu com o joelho inchado da igreja, mas foi embora. E foi feliz, né? Leve, achando que já não tinha mais pecado nenhum. E foi para casa. Domingo seguinte, voltou lá, leve, sem pecado nenhum, achando que estava tudo certo. E foi agradecer seu padre. Seu padre, benção, seu padre, benção. Obrigado pela penitência que o senhor deu, eu estou me sentindo muito melhor. O padre disse para ela, mas não acabou ainda não, minha senhora. Como não, seu padre? Fiz tudo isso aí. Não, ainda não acabou. A senhora vai lá para casa agora, pegue uma galinha, tire todas as penas da galinha e espalhe por toda a cidade. Mas padre, isso, vá lá. E a moça foi. Foi lá, pegou a galinha, não entendeu muito bem a penitência, né? Pegou a galinha, pegou as penas, arrancou e espalhou. Diz que é por aqui perto, assim, sabe, da Juscelino Kubitschek, mais ou menos, que aconteceu. A moça espalhou as penas das galinhas. Voltou de novo no domingo seguinte. Padre, pronto, acabei a penitência, estou leve, que nem as peninhas da galinha. O padre falou, não, ainda não acabou. Nossa, benza a Deus, seu padre, como assim não acabou? Não acabou. Agora a senhora volta lá, recolhe as penas da galinha tudo de volta? Padre, como padre? Mas isso é impossível, seu padre. Pois então a senhora aprenda a lição. As calúnias são igual às penas das galinhas. Depois que a gente espalha, é impossível juntar de novo. Entrou por uma porta, saiu por uma janela. Quem gostou da história, não se esqueça mais dela. Muito obrigada. Muito obrigado a você pela história e pela lição, certo? Para todos nós, né? Sempre. E assim nós encerramos mais uma edição do programa Cenário. Encerramos solenemente, por sinal, com a história contada pela Cíntia Costa. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho e até a próxima semana.